Hoje, temos aqui esta sessão que junta 2 projetos muito diferentes. Aliás, nós aqui andamos sempre à procura de combinar ou semelhanças ou diferenças, que é um projeto da Ana, Alvarenga, e o projeto do António Sá Azevedo, mais conhecido nas redes sociais pelo ON/OFF. E portanto, tal como habitualmente, vou dar a palavra à Ana Alvarenga, depois ao António, podem ir colocando as questões no bate-papo e depois no fim abriremos a conversa ao vivo e a cores com todos, está bem? Ok. Então, Ana, bem-vinda, muito obrigada aos dois, está bem? Por estarem Obrigada. aqui conosco e então, faz favor, pode começar. Obrigada, Manuela, pelo convite e boa noite a todos. É um gosto mesmo estar aqui convosco. Eu nasci na Póvoa de Varzim há 41 anos, por isso fiz 41 anos na semana passada, mas eu nunca vivi na Póvoa. Era a cidade dos meus avós. Nasci na Póvoa, mas cedo me mudei, vivi primeiro em Matosinhos e depois cedo me mudei para a Maia, onde ainda hoje vivo com o meu marido e com os meus 2 filhos. Eu não fotografo desde sempre, é algo até tardio na minha vida. Eu comecei a interessar-me pela fotografia quando nasceu o meu primeiro filho, que tem agora 10 anos, por isso de alguma forma a fotografia é algo recente na minha vida. O Pedro nasceu em 2011, eu comecei a interessar-me e em 2013 fiz um curso básico de fotografia. Isto não tem nada a ver com a minha área de formação, eu sou advogada, sempre gostei muito de me expressar de variadas formas, mas achava que não tinha propriamente jeito para os trabalhos manuais ou para a pintura, por isso fazia assim estas incursões nas diferentes artes, até no teatro, mas sentia sempre que não era a minha casa, vou dizer assim. A verdade é que com o nascimento do meu filho, como eu estava a dizer, achei que precisava de me expressar de outra maneira e por isso em 2013 fiz um curso básico de fotografia com o formador Hugo Lima e a partir daí, por isso a partir de 2013 passei a interessar-me de forma contínua até que em 2017 me inscrevi no curso profissional de fotografia no IPF, no Porto. O trabalho que vos apresento, que se intitula Quem Ama, é um trabalho que eu desenvolvi quando ainda estava a estudar no IPF, por isso é um trabalho pensado e concretizado em 2018 e que tem muito a ver com isto que vos ia dizendo do fundo como eu encaro a fotografia, como esta forma de me exprimir e muito nas questões muito pessoais, muito familiares. A verdade é que isto começou com o nascimento do meu filho. Eu tive uma filha 3 anos depois e por isso este trabalho trata aqui das questões da identidade da minha filha neste percurso que ela faz para chegar ao seu irmão. Mas eu, se calhar, começando por falar do trabalho em si, iria aproveitar para partilhar já aqui a tela, para vos ir falando um bocadinho do trabalho, mas indo já mostrar aqui algumas imagens. Por isso, há uma questão que se calhar estão a ver, não estão? Sim. Uma questão que eu não referi, que de alguma forma também pode ter importância, não referi aqui nas minhas notas biográficas. Eu sou filha única e isto tem importância para de alguma forma contextualizar o amor de que trato aqui neste trabalho Quem Ama. Por isso, como eu estava a dizer, eu sou filha única e nas vésperas do nascimento da minha filha eu segredava ao ouvido do meu filho que o amava tanto
que não lhe podia negar conhecer o irmão, conhecer o amor por um irmão, ou o amor de um irmão. E por isso o amor é o prefácio desta história e persegue-a em cada capítulo. A verdade é que o que eu não podia supor é que a irmã que calhou ao meu filho Pedro, a Ana, seria uma irmã mais dedicada, a mais cuidadora, a mais gentil. E ao contrário do Pedro, o seu amor é um amor mais fugidio, mais distante, com outras arestas. E no fundo, são estes trajetos que não são coincidentes que eu tento explorar aqui neste trabalho o Quem Ama, porque a verdade é que a Ana, de forma persistente, nunca deixou de tentar chegar ao Pedro, e por isso este trabalho foi feito em 2018, a minha filha tinha 4 anos, mas esta questão desta persistência de chegar ao irmão, questionando até a questão da identidade de género da Ana, começa nos 3 anos da minha filha. Quando eu fiz este trabalho, ela já tinha 4 anos, nessa altura já nos parecia que isto eram formas, mesmo essas questões relativas à identidade, que eram formas de ela chegar ao irmão. E nessa medida a pergunta que se impunha neste trabalho era saber se o amor poderia moldar uma identidade. Ou seja, quem ama poderia ser também a pergunta quem Ana, não é? Quem é esta Ana que ama de forma tão vertiginosa, que de alguma forma mostra um amor do qual eu muito me orgulho, que me traz muitas certezas, mas que ao mesmo tempo nestes caminhos tão desiguais, de tentativa de chegar ao irmão, também colocam dúvidas, colocam hipóteses, e todas estas questões no processo de formação de identidade da minha filha. Ou seja, isto é um projeto essencialmente pessoal, porque naturalmente diz respeito à minha filha, ou à relação da minha filha com o irmão, mas do meu ponto de vista também não deixa de ser transversal, porque em primeiro lugar trata de amor, mas também porque aborda questões como a desigualdade nas relações, a tensão entre o eu e o outro, a ambivalência entre o que se é e o que não se é, a identidade de género, a persistência, a resiliência. Eu tentei procurar explorar essas questões num registro seriano, doce, através de uma narrativa sustentada em elementos simbólicos, que são, no fundo, a síntese daquilo que eu pretendo transmitir. E agora um bocadinho falando-vos da fotografia a fotografia, por isso este trabalho é composto por 9 fotografias. Esta primeira fotografia em que se inicia o trabalho, com este elemento aqui da pedra, retrata o afastamento imposto pelo Pedro e esta dicotomia existente entre os 2 irmãos, mas de alguma forma a posição dos braços da Ana denunciam a tentativa de chegar ao irmão, essa persistência em tentar ultrapassar as barreiras. Aqui, nesta imagem, é quase para mim uma imagem síntese deste trabalho, porque se eu tivesse que só escolher uma imagem para representar este trabalho seria esta, porque de alguma forma eu vejo neste abraço unilateral, no sentido protetor da Ana e até na expressão dela, aquilo que eu pretendo transmitir. Na terceira fotografia há aqui uma janela como um elemento principal, e isto tem aqui, o que eu tentei fazer aqui era abordar a questão da receptividade que a Ana procura no Pedro, ainda que uma janela possa ser uma barreira, mas a verdade é que pela janela entra a luz, e na perspectiva da Ana, o irmão é essa luz que ela procura, é a imensidão do mundo que está para lá da janela e que ela procura alcançar.
E depois, estas 3 fotografias que no trabalho têm dimensões mais pequenas e nessa medida trazem outra dinâmica à narrativa, aqui quase outra musicalidade, estas 3, por isso estas 3 aqui dos Mal Me Queres, até por serem fotografias mais pequenas e que cortam o movimento das anteriores, de alguma forma vem aqui falar da questão da necessidade do reconhecimento da Ana por parte do Pedro, o desejo de ver o seu amor confirmado nesta ladainha do mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, e isto de forma insistente até à última pétala de tantas e tantas flores, como o retrato nesta última desta série de 3 imagens. Nesta fotografia, a afirmação do amor, aqui novamente a questão das flores e a questão do cuidado e do amparo da Ana relativamente ao irmão, e nesta fotografia do vestido, a questão da rejeição plena do seu género nessa tentativa de aproximação ao Pedro, enquanto o vestido se afasta pelo mar. O trabalho termina com uma fotografia naquele registro próprio, eu vou dizer assim, de um final feliz, porque no fundo, despida de imposições e livre para se aproximar do irmão, a Ana é feliz neste caminho que percorre. Todas estas fotografias foram tiradas na praia ou junto à praia, com exceção desta, que foi junto ao mar, para haver aqui alguma coerência nos elementos naturais presentes, e por outro lado porque a praia é um local muito onde os meus filhos se sentem bem e por isso são mais espontâneos, e isso também é fundamental quando nós tentamos fotografar crianças, e que aqui eram pequenas, não é? A verdade é que é fácil fotografar os meus filhos porque o faço de uma forma muito tão natural, eles já estão tão habituados que as coisas acabam por fluir. A vantagem na realização deste trabalho tem a ver com essa proximidade, e por isso, efetivamente, as 2 pessoas que retratei neste trabalho são facilmente acessíveis, não é? Mas também foi uma vantagem fazer este trabalho porque é uma forma de eu me dedicar aos meus. A desvantagem pode ser, considerando esta dependência emocional que eu tenho ao tema, ter depois alguma dificuldade na seleção das fotografias, porque às vezes nós precisamos ter algum distanciamento, mas no fundo eu penso que o meu objetivo foi conseguido. Acho que houve aqui um envolvimento com o tema da questão da identidade, com a questão do amor, e houve um envolvimento com a fotografia. Acho que é um trabalho que ilustra este amor que me é tão querido, e ao mesmo tempo acaba por ser um legado que eu deixo aos meus filhos. Eu, quando surgiu a possibilidade de expor no MIPOF, eu lembrei-me logo deste trabalho, que é um trabalho de 2018 que eu nunca tinha exposto, e quando foi dito que nós tínhamos que pensar em sítios improváveis, eu lembrei-me logo do CUG, Kitchen Urban Garden, que é um restaurante ali na rua Dom Manuel II, no Porto, ali perto do Palácio de Cristal, que é um restaurante de um jardim ali de confluem as galerias, a maternidade, e por isso eu achava que era o sítio certo para receber o meu trabalho, pela questão da arte, pela questão da maternidade, pela questão de ser um local que é um jardim, mas é cozinha, é casa e é também um lugar de família. E a verdade é que tenho esta prateleira grande, onde eu pude colocar as imagens. Eu tive que as proteger com vidro, porque as minhas impressões eram em papel fine art, e por isso, para de alguma forma as preservar, tive que colocar um vidro, e depois coloquei este suporte em madeira que fiz, uma coisa mesmo muito simples, que depois acho que se adequou muito bem ao espaço, ao jardim, às plantas, até
pelo simbolismo das flores no meu trabalho. A grande dificuldade foi a questão dos reflexos, porque efetivamente era um sítio com muita luz e por isso durante o dia com muitos reflexos no vidro, mas eu entendi que os devia assumir, de alguma forma eram os reflexos do jardim que recebia tão bem o meu trabalho e por isso acho que é mesmo assim, acho que temos que assumir isso. No dia da inauguração e em alguns dias de visita, eu optei por colocar o workbook deste trabalho. Eu sou muito organizada, por isso quando fiz este trabalho, todas as minhas referências, quer visuais, quer de outra natureza, eu fui colocando, as minhas anotações, coisas tão básicas como, por exemplo, eu tinha que controlar as marés para fotografar, por isso eu imprimia as marés para saber quando é que tinha maré baixa. Tudo isso eu apontei num workbook e coloquei na sala onde o trabalho estava exposto no clube. E foi muito interessante perceber que isso teve uma receptividade enorme nas pessoas que visitaram a exposição. Percebi, no fundo, que não era, aqui tenho um exemplo do workbook, não era eu a única pessoa interessada também no próprio processo de criação, ou seja, para lá do resultado final, as pessoas também acharam interessante poder folhear e perceber como é que foi construído aquele trabalho. Aqui, só para vos mostrar que mesmo de noite acho que mesmo assim funcionava muito bem o espaço. Nesta imagem é possível ver as imagens maiores e as três mais pequeninas dos Malmequeres que vos referia, por isso a forma como foi exposta. E termino aqui a minha apresentação com uma fotografia do dia da exposição, que foi tirada pela minha querida amiga fotógrafa Sofia Góis, porque o que eu vejo nesta fotografia também é amor, ou seja, são os meus filhos, novamente, quando eu estava a apresentar o trabalho e no fundo deixo-vos com esta fotografia um bocado nesta lógica de se é ou não amor isto de que falamos. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Ora bem, obrigada, Ana, pela apresentação e depois comentamos. Uma das coisas interessantes neste processo é como é que se escolhem os pares e, de facto, neste caso, o nosso critério foi serem projetos muito diferentes. E, portanto, vamos agora ouvir o projeto do António, que também participou no Grupo. Portanto, força, António. Desde já agradecer imenso à Manuela, ao Mira e a todos aqueles que estão a assistir aqui a esta conversa, que é sempre muito interessante. Eu tenho 66 anos, feitos a semana passada, por isso somos aqui nos Aquários, e portanto, desde 1956 que ando aqui pelo Porto. Não me canso. Gosto imenso da cidade, vivi mesmo no centro do Porto, quase à saída da Ponte Dom Luís, do Tabuleiro Superior, até aos 12 anos e depois, enfim, andei sempre aqui. O que não me cansa de fotografar e de estar sempre a descobrir coisas. Olho para a Rua de Santa Catarina e vou descobrir coisas que sempre existiram naqueles edifícios, não? Mesmo agora. De qualquer maneira, fiz formação em Engenharia Eletrotécnica e acabei por ter a minha atividade quase essencialmente na área da construção civil, fazendo a coordenação das instalações eletromecânicas em diversas obras em todo o país. Isso obrigou-me a fazer deslocações quase diárias para o interior, para Trás-os-Montes, para a Guarda, enfim, para os vários sítios, saindo geralmente muito cedo e regressando tarde, o que fez com que fosse apreciando
nasceres do sol, muitos pôres de sol e lindíssimas paisagens, que, embora levasse a câmara quase sempre, devido à dificuldade que tínhamos aqui há uns anos atrás em circular por essas estradas cheias de curvas e caminhões estreitas, muitas das vezes ficava para a semana seguinte, quando vou usar cá, faço a fotografia. Coisa que em determinados casos, ou em muitos casos, passaram-se os anos e estou agora a tentar ver se recupero algumas dessas imagens que continuo a ter na minha memória. Recordo-me, por exemplo, comecei por utilizar as câmaras analógicas e recordo-me, por exemplo, de um dia, quando fui a caminho da obra que era o Hospital de Macedo Cavaleiros, para o qual andei a correr 6 anos, cheguei às 9 horas a Mirandela. Chegar às 9 horas a Mirandela é preciso sair de noite do Porto, nessa altura, porque era subir o Marão e todas essas coisas. E parei para ir comprar um rolo fotográfico. O que é que acontece? Mal saí, tinha uma multa, não é? Estava a ser multado pela polícia quando eu estava a chegar lá às 9 da manhã. Fui fazendo algumas fotografias desde aí, porque aos 18 anos formamos no CPN, que é um clube de propaganda da natação, que nessa época não tinha natação, porque o rio Lessa já estava poluído e em Irmesinde não existiam piscinas, só vieram a existir muitíssimo mais tarde. Criou-se essa secção de fotografia porque um amigo mais velho do que nós, com um dobro da idade, disponibilizou o seu ampliador e todo o equipamento gratuitamente para que pudéssemos começar a fazer umas revelações de película, umas revelações em papel, umas exposições e ensinou-nos o caminho para o Fraga, uma loja onde se poderia comprar materiais um pouco mais baratos ali na Rua do Bom Jardim. A partir daí fui fotografando ao longo do tempo. É evidente que com os sistemas analógicos tudo era caro e tínhamos que nos limitar a fazer só algumas fotografias e não como agora com o digital, em que vamos disparando um pouco em série e depois escolhemos as melhores. Isso facilita-nos imenso e podemos tratá-las num computador com grande facilidade. Dentro da construção civil, participei em obras essencialmente de alguma dimensão, como hospitais, hotéis, nomeadamente um bastante interessante que foi a recuperação do Hotel Palace em Vidago, que é uma obra fantástica. E aqui o Hospital Santo António, aquela ampliação toda que foi feita, o Aeroporto de Sá Carneiro e muitas outras. Lamento a mim próprio não ter feito fotografia com a vontade de apresentar algo artístico do interior de obra. É uma coisa que eu penso que existe muito pouco, mas existem estruturas, existem pormenores de trabalho que são belíssimos. Eu diria que um bocadinho melhores às vezes do que aquela coisa que está ali em Lessa. Estruturas metálicas fantásticas, que não fazia por uma questão simples. O foco era o trabalho e não a fotografia. Fotografias que foram feitas nessa altura eram apenas para demonstrar que este trabalho não estaria ainda completo ou não estaria feito corretamente. Portanto, não têm um valor artístico. Ao longo do tempo, fui sempre fotografando, passando para o digital, torna-se mais simples. Isso permite, de certo modo, também divulgar com mais facilidade, que é aquilo que faço com muita frequência, que é divulgar nas redes sociais. Basicamente é um pouco isso o que vou fazendo atualmente. Participei em algumas exposições e em alguns concursos, mas sou autodidata. Fui aprendendo, lendo alguns livros, vendo muitas fotografias, continuo a não me cansar de as ver e com isso se vai aprendendo. Portanto, esta é a minha situação atual. Relativamente à exposição, havia o desafio para escolher um local expositivo improvável.
munindo-me das influências da minha filha, que tem uma amiga, que tem uma hamburgueria na Rua de Ceuta, que tinha um espaço que me pareceu bastante interessante. É um espaço muito colorido, com uma decoração fora do vulgar, e que, quando lhe perguntei se seria possível expor lá, rapidamente me disseram que sim, e que seria um prazer até. E assim foi. Portanto, eu penso que talvez a melhor forma seria de irmos começando a ver as fotografias, embora eu goste de dizer o seguinte: eu gosto de fazer fotografia, desde a paisagem, à fotografia de rua, à praticamente aquilo que me aparece à frente da câmara. Eu acho que esteticamente é bonito e que me agrada. E, portanto, é muito isso que faço. Neste caso desta exposição, é muito sobre as formas, a luz e a sombra, que é o título que lhe dei. Porquê? Porque, no fundo, são pormenores, como vamos ver, que por vezes nos surpreendem, ou pelo menos a mim surpreendem-me esteticamente, e que eu acho que são bons para apresentar, para que as pessoas vejam e que critiquem, gostem ou não. E, portanto, temos 18 fotografias que foram feitas ao longo dos anos e que constituem esta exposição. Vou partilhar aqui a tela, vamos ver se isto corre perfeitamente. E creio que já estará. Portanto, o espaço foi exatamente este, que é o chamado hamburgueria a meados da Rua de Ceuta, que é o Bira dos Namorados. Bira com B de Porto, não é? O Bira dos Namorados. Como se pode ver, o espaço tem uma decoração muito própria, muito colorida. Neste caso tinha inclusivamente uma decoração destinada ao Halloween, porque estávamos nessa época, e acabei por pensar não interferir muito no espaço com a exposição das fotografias, para não alterar muito a decoração. Eu tinha toda a liberdade de escolher os locais que eu entendesse, mas resolvi apenas fixar as fotografias em duas paredes. Esta e a anterior. Esta, num local estratégico, que é a Caixa, onde toda a gente tem que ir ao fim da refeição. E esta hamburgueria é essencialmente uma hamburgueria frequentada por jovens e por jovens famílias. Esta exposição permitiu o seguinte, que outros públicos passassem a ver fotografia também, porque muitos destes clientes, eu creio que não vão frequentemente a exposições de fotografia, ver fotografia. E penso que esta situação criada, ou este desafio que foi feito de encontrar espaços expositivos improváveis, tem essa grande vantagem, que é de levar diretamente às pessoas a fotografia, que provavelmente não iriam ver se estivesse numa galeria onde é preciso passar a porta, não é? E que muitas das vezes é uma barreira. Estas três fotografias, penso eu que esta fotografia, esta de baixo, corresponde aos outros públicos que não vão habitualmente à hamburgueria e que o foram motivados pela exposição que lá estava, e os restantes são os habituais clientes que deram mais ou menos importância àquilo que lá estava exposto, mas o certo é que estiveram seguramente ali uma hora e nesse tempo foram vendo as fotografias, embora, como se pode ver na fotografia do canto superior esquerdo, estão quase todos a observar o telemóvel, não é? Como é habitual, não é? Como é habitual. Portanto, este foi o espaço escolhido. Esta casa tem 2 pisos, inclusive há uma cave. Poderia ter feito uma distribuição das fotografias por outros locais, mas não, preferi concentrar aqui, de forma a que não perturbasse muito o espaço
e por outro lado criasse aqui um certo contraste e realçasse as fotografias. Porquê? Porque elas têm um fundo negro, elas são retangulares, mas impressas com um fundo negro e emolduradas em 50-50, que penso que resultou. Esta é uma das fotografias que está exposta. É uma ponte de Santiago de Calatrava que está integrada na cidade das Artes e das Ciências, em Valência. É uma ponte muito fotografada, mas não neste ângulo, é lateralmente, porque é uma ponte muito bonita. Eu, como caminhei a pé por ela, tive a oportunidade de fazer esta fotografia, que nos apresenta aqui uma perspectiva dos cabos, dos tirantes, com uma manga de proteção espiralada, que dá um certo efeito, e o fundo nebuloso criou esta fotografia de que eu gosto. É essencialmente uma perspectiva com aqui alguns elementos repetitivos que habitualmente uso. Neste caso aqui, é um conjunto mais ou menos estranho, mas que é muito vulgar nós vermos. São pura e simplesmente cadeiras de esplanada, daquelas cadeiras plásticas que estão sobrepostas, não é? Quando habitualmente a esplanada não está montada, é assim que elas se encontram, e que a luz do sol e a respectiva sombra provocou este efeito, o que dá um grafismo que eu acho que esteticamente é interessante. É uma das fotografias que também lá esteve exposta. Esta aqui é uma outra que apresenta uma perspectiva. Eu, talvez por uma questão de formação profissional, olho muito para as perspectivas, porque os edifícios são habitualmente vistos em perspectiva e são uma sequência de janelas, de portas e de outros elementos, como varandas, e não deixam de ser uns sólidos depois com esses elementos repetitivos, e que nós os vemos sempre de um determinado ângulo, sempre em perspectiva. Este caso aqui é a fachada do Palácio de Carlos V, em Alhambra, Granada, com as respectivas argolas decorativas, muito conhecidas neste edifício, geralmente fotografadas também, com cabeças de águia e de leões. Esta fachada tem uma decoração muito própria e incomum. Não é? Neste caso, é uma fotografia feita a uma escultura que estava numa exposição que fiz de cima para baixo. São mãos, num fundo preto e espelhado. Isto era praticamente uma caixa com mãos e que deu este efeito. Me parece também interessante, gostei de o fazer. Esta fotografia aqui tem a ver com um labirinto, não sei se assim se pode chamar, ou uma escultura onde as pessoas penetram e que têm sensações diferentes, quer de claustrofobia, quer de receio que estas enormes chapas tombem, que esta experiência pode ser feita no Museu Guggenheim em Bilbao, porque é a exposição da coleção permanente de Richard Serra. São enormes, eu creio que cada chapa destas terá cerca de 4 metros de altura, e efetivamente não cria umas sensações que nos permite duvidar dos nossos próprios sentidos, não é? Porque está bem fixo há muitos anos, nunca caiu, mas ao penetrarmos em algumas dessas esculturas, que são várias, a sensação para certas pessoas é de que aquilo nos pode cair em cima, não é? E não cai. Portanto, no fundo, o que é aqui uma jovem com o seu respectivo boné branco e t-shirt a começar a entrar numa dessas enormes esculturas.
dentro dos objetos que nos são comuns e muito simples, mas que criam, por vezes, um efeito estético que me agrada. Esta textura parece-me interessante. É nada mais, nada menos do que a sobreposição de duas grelhas. Uma de ácido estendido, com alguma ondulação, o que provoca aqui alguma sombra, e uma grelha mais fina de arame sobre ela. Isto é usado nas ruas para o escoamento das águas pluviais. Só que apareceu-me à frente da objetiva e registrei, não é? E agora gosto desta fotografia também. Numa outra exposição, encontrei estas asas que parecem de uma ave de grande porte, pelo menos é essa a ideia que me dá, que em vez de ter penas, são facas de cozinha, não é? O que dá um efeito interessante. Esta aqui é uma fotografia feita numa claraboia de iluminação natural de um armazém que tem suspensa uma teia de aranha que já acumulou aqui algum lixo. Já fiz esta fotografia há algum tempo e regressei lá há pouco e ela ainda se mantinha, o que me parece interessante porque nem a própria aranha já lá não deve estar, mas a teia mantém-se neste telhado, que cria uma iluminação interessante de todos estes elementos que são partículas de lixo, enfim, folhas, possivelmente, que aqui se foram acumulando. Aqui temos um pormenor de uma escultura enorme. Esta escultura tem 13 metros de altura. São esferas de aço inoxidável polido, que está no exterior do Museu Guggenheim em Bilbao. Este pormenor permite, de certo modo, ver uma parte do museu, da fachada do museu, o respectivo lago e um pouco da cidade. Cada esfera tem uma ligeira diferença de imagem da que está ao lado ou acima. E reflete também as outras esferas. É uma foto que me pareceu interessante, mas é apenas um pormenor, porque efetivamente esta escultura do Anish Kapoor é enorme. São 13 metros por 4 por 4, não é? E com esferas possivelmente talvez de 80 a 1 metro de diâmetro. Este caso é uma fotografia de uma série de automóveis, todos devidamente e rigorosamente alinhados, do mesmo modelo, da mesma marca, que tinham cores diferentes, branco e vermelho, essencialmente. Que, feito a preto e branco, nos dá as tonalidades do cinzento e que estavam em exposição num stand neste caso, facilmente se vê que é da Audi. É a repetição que também me agrada e o sentido de perspectiva. Esta imagem, esta fotografia, é uma corda em movimento. Esta corda em movimento toma uma determinada forma, como todos nós já conhecemos, quando estamos a dar as cordas para saltar, não é? Tem uma determinada forma, porque geralmente estamos à mesma velocidade, quer o parceiro de um lado, quer o parceiro do outro, tentam encontrar a mesma velocidade para se formar uma forma para poder saltar. Neste caso, ambos os rotores têm velocidades diferentes, o que a uma velocidade relativamente baixa permitiu fazer esta fotografia com este efeito de movimento.
Isto esteve patente numa exposição da fábrica têxtil ASA em Guimarães. E aproveitei na altura para fazer esta fotografia. Aqui, embora pareça, mas isto não tem água, é apenas um pavimento muitíssimo polido e limpo, com cadeiras preparadas para um evento que ia acontecer no piso das partidas do aeroporto de Francisco Sá Carneiro. Ia haver um evento musical e, antes dele, eu tive a oportunidade de passar por lá e ver que todas estas cadeiras, que eram prateadas, estavam alinhadas à espera dos convidados para virem assistir a este movimento, esse evento musical. O efeito de reflexo que o chão permitia deu esta fotografia, que lá está, mais uma vez, a repetição dos elementos comuns e um sentido de perspectiva que esteticamente me agrada. Este caso é uma fotografia em que predomina aqui uma variedade de formas que se vão, de formas e de cores, que se vão modificando de baixo para cima, num degradê que creio que tem algum efeito estético interessante. Isto é, a parede do lobby de entrada da ópera em Oslo. Este é apenas um pormenor, a parede é bastante grande e obtém-se fotos interessantes com esta composição. Nesta fotografia aqui estamos num estádio, que é o estádio do Algarve, quando ainda o público não tinha ocupado as cadeiras neste sector e que pelas cores e pela disposição deu esta fotografia, enquanto esperava para ver um evento que não era futebol, por acaso. Esta coisa estranha, à partida, nem sempre é fácil de descobrir porque é muito simples. Isto é uma instalação feita numa praça de Guimarães quando foi capital europeia da cultura. Essa praça tem árvores, a partir dessas árvores existiam uma série de cabos nos quais foi pendurado um conjunto de camisas que estão ligadas entre si pelos colarinhos ou pelos botões e deram este efeito. Tornou aquela área com um guarda-sol feito em camisas, é? Protegia-nos do sol, porque embaixo havia umas mesas. Utilizaram só as cores branco e azul e que tinha um efeito fantástico. Isto é uma instalação dessa altura, do Guimarães 2012, capital europeia da cultura. Portanto, as fotografias que estou a apresentar são feitas ao longo de algum tempo, não é? Não são especificamente feitas numa determinada época para um determinado propósito. Esta aqui é uma fotografia ou melhor, é uma zona muito conhecida, é a Pérgola da Foz, imensamente fotografada. Este caso aqui é um dia de agosto, com muito sol e o que me levou a fazer esta fotografia são os efeitos que as traves das sombras, das traves superiores, que provocaram esta sombra. Isto só se consegue com um determinado ângulo do sol, não é? Do sol. Isto seria talvez meio-dia de agosto e tinha também, recordo-me que nessa altura tudo isto tinha sido pintado de novo, portanto estava com bom aspecto e saiu esta fotografia com esta perspectiva e com este efeito que as sombras lhe provocam. As juntas de bois foram substituídas por tratores
que tinham o efeito de arrastar as redes de pesca da arte chávega. Agora são tratores, deixaram de aparecer as juntas de bois, e que, como é natural, não é? A evolução tecnológica e o esforço que é necessário para fazer puxar para a terra essas redes, faz com que utilizem estes tratores com rodados atrás e à frente com pneus de largura considerável, que formam um desenho específico no areal e que, com alguma iluminação, cria estas sombras e tem este efeito, mais uma vez, de perspectiva, dando esta foto. Por fim, este é o último. Isto aqui é nada mais nada menos do que carrinhos de aeroporto que não estão sobre a água, mas sim, mais uma vez, sobre um pavimento vinil muitíssimo limpo e polido, provavelmente encerado na altura. São novos, foi na altura em que se estava a abrir a nova Aerogar que esta fotografia foi feita e que, pelo contraste das cores e pelo efeito, dos reflexos, que me agrada também. E, portanto, isto são as fotografias que estiveram apresentadas no Mira, não, desculpe, no Vira dos Namorados, e que estiveram disponíveis para que as pessoas pudessem visitá-lo e teve algum sucesso, creio eu. Espero que tenham gostado desta apresentação. É breve, não é uma história como assistimos à anterior, é uma sequência de fotografias feitas ao longo de algum tempo em que o objetivo é a estética dentro do meu conceito. Muito obrigada aos dois e, como veem, são dois projetos completamente diferentes, em que a fotografia é o meio para as pessoas encontrarem aquilo que mais as sensibiliza do ponto de vista estético ou emocional. Porque acho que quer num caso, quer no outro, parece que aparentemente as do António não seriam emocionais, mas depois temos também a emoção estética que aparece na regularidade das formas que ele fotografa. Eu achei em primeiro lugar, dizer uma coisa, é uma aposta-ganho ao MIP off, independente, não queria dizer independentemente da fotografia, porque o que nos move é a fotografia, mas foi a descoberta de lugares que nunca na vida nunca na vida, poderíamos morrer sem nunca os descobrir. Primeiro porque a cidade é grande e quer a Vira dos Namorados, que o ambiente do restaurante é mais agradável que este, é mais envolvente. Aquilo que eu senti na Vira dos Namorados é que havia ali uma envolvência. Claro, depois também estivemos ali na conversa, estivemos a comer uns petiscos que estavam lá à nossa disposição. Portanto, a Vila dos Namorados, que fica, quem desce a Rua de Ceuta do lado direito, e de facto tem uma frequência muito peculiar, o António referiu, e o tempo que nós lá estivemos quando fizemos um percurso fotográfico deu para perceber isso, e é um lugar muito, muito interessante, portanto deu-nos uma realidade física e também uma realidade sociológica, não é? Tivemos contacto com uma frequência que geralmente não é aquela que pelo menos os participantes naquele dia costumavam partilhar. Por outro lado, a da Ana, eu conhecia aquele edifício quando ele lá funcionava a Casa Moura, que era uma casa dedicada à decoração e à feitura de sofás, portanto, toda essa área. E foi uma surpresa extraordinária aquela parte do jardim, que é maravilhosa. Isto parece, antigamente, quando havia qualquer coisa extraordinário, a minha avó dizia assim: "Ó filha, parece estrangeiro." Ela nunca foi ao estrangeiro. Mas para ela, estrangeiro era uma coisa inesperada, extraordinária e bonita. E eu, quando cheguei, a surpresa foi tão grande
que pensei assim, isto parece estrangeiro, quer dizer, veio-me à cabeça aquela coisa, porque realmente é uma surpresa. Eu aconselho vivamente, não conheço os donos, não consumimos lá nada, mas com uma vontade enorme de irmos àquele lugar, que é um jardim maravilhoso, com polos diferentes, onde há uma capacidade uma possibilidade muito grande de estarmos com os outros, mas ao mesmo tempo sozinhos, e portanto, para já a descoberta destes dois lugares tão diferentes, mas os dois profundamente estimulantes, e portanto... E creio que ambos com portas abertas para futuras realizações. Notou-se o quê? Muito contentes. Eles estavam Sim. muito contentes, porque quer na bira dos namorados, quer no clube, o que é que eles diziam? Não, isto vem-nos trazer pessoas que não costumavam entrar aqui dentro, aliás, como nós, não é? Quando fizemos este passeio, nenhum elemento do grupo tinha algum dia entrado nestes dois lugares. Pronto, isso é um primeiro apontamento. Um segundo apontamento, achei muito interessante o trabalho da Ana, que aparentemente só se visse as fotografias, e portanto fez muito bem ter colocado lá o livro, um diário de bordo, por assim dizer, pode não ser um diário, mas é o contar como é que foi o processo, que poderia ser olhado, olha que fotografias queridinhas, não é? E não é, é um processo muito complexo, porque levanta aqui questões, inclusivamente muito da área da psicologia, que é, e que a Ana apanhou muito bem, procurou fotografar, que é a relação que se estabelece entre o irmão mais velho e a irmã mais nova. O irmão mais velho, o que é que sente? Sente que alguém lhe veio ocupar o lugar. Portanto, há um ressentimento muito grande dos irmãos. Eu sou a irmã mais velha, portanto, desculpem lá, sou a mais velha de 4 irmãos, com uma irmã que nasceu um ano depois de mim. E a criatura não percebe o que é que se está a passar, sabe que está a fazer um luto. E, portanto, os mais velhos, eu não tenho tempo, senão eu criava o clube dos irmãos mais velhos. Porque depois é-lhe atribuída uma responsabilidade que não tem nada a ver com a diferença humana, se assim, tem cuidado, devias dar o exemplo ao teu irmão. Há muito esta carga e, sobretudo, a criatura sente-se verdadeiramente desapossada do afeto, era o centro de tudo, e subitamente aparece um chincha-rabelho pequeno a ter mais piada que o próprio. E aborda aqui uma área da fotografia que nós só tínhamos, nós, eu digo eu e o João, explico já porque, só tínhamos vislumbrado em alguns trabalhos que apareciam, mas quando estivemos em Lodz, no Festival de Lodz, onde fomos fazer a crítica de portfólios, havia muitos projetos que tinham a família como objeto. E estava lá uma fotógrafa, nós ficámos com contacto com ela, e a ideia seria ela vir, portanto, origem polaca, mas ela falava excepcionalmente bem português, porque era casada com um brasileiro, e, portanto, viveu no Brasil 4 anos, e, portanto, era fluente em português, e ela faz um trabalho em torno dos dois filhos, que é também um rapaz e uma rapariga, não em torno da relação e todas as questões que a Ana, complexas do ponto de vista psicológico, levantou, mas do cotidiano de duas crianças, porque eles ainda por cima, em virtude da profissão da profissão do marido, mudavam muito de lugar, e portanto quando as crianças são mais ou menos nómadas, há todo um processo psicológico que é muito interessante acompanhar através de fotografia. E eu achei muito interessante ver no trabalho da Ana essa área da fotografia emocional, da fotografia afetiva, precisamente a fotografia de família. Portanto, é curioso, Manuela, peço desculpa interromper, mas só para lhe dizer, porque é efetivamente uma área que me interessa, depois até gostava de falar com a Manuela sobre essa fotógrafa que estava a dizer, porque a verdade é que eu, depois deste trabalho, desenvolvi um outro, em 2019, a propósito do centenário da Sofia de Mel Briner Anderson. Eu parti do livro A Menina do Mar e fiz a minha recriação da história, Os Meninos do Mar, explorando a relação ao contrário, ou seja, neste trabalho do Quem Ama, centrando-me na Ana, nos Meninos do Mar, centrando-me no Pedro, do filho único que ele deixa de ser, como na história da Menina do Mar, em que o menino, não é, conhece a Menina do Mar, tem a relação que tem, há a separação e depois a escolha, vou dizer assim.
E são efetivamente temas que me interessam muito explorar, e por isso é que dizia, se calhar tem a ver com esta questão de eu ser filha única e de me interessar tanto por essa relação de irmãos. E é claro que aquilo levantando outras questões, como a Manuela dizia, até do âmbito da psicologia, que eu não dominava, só um parênteses grande, nesta questão deste percurso da minha filha, em determinada altura, nós tivemos, Ana, partilho isto convosco, só para perceberem, teve que ter acompanhamento do ponto de vista psicológico. Porquê? Porque nestas questões da identidade de género, ainda que ela fosse muito pequena e que supostamente até pelo pediatra isso ainda não se levantaria, nós passamos a ter limitações como, por exemplo, a Ana deixou de querer, por exemplo, numa urgência hospitalar, não aceitava que fosse uma médica mulher a tratá-la, deixou de querer que a cabeleireira mulher lhe cortasse o cabelo e por isso passou a ir ao barbeiro do meu marido, porque recusava tudo que fosse figuras femininas, o que nos dava alguns constrangimentos, porque lá está, nomeadamente, uma vez teve que fazer um exame médico, um eletrocardiograma, e a técnica era uma mulher e ela não aceitou. E ela só tinha 4 anos, por isso há aqui uma série de questões de alguma forma estranhas para mim, porque eu sou mulher e sou uma figura de referência na vida da minha filha, mas depois, nas outras relações, não era assim e era muito complicado. E por isso isto é efetivamente explorar estas relações e pensar nestas questões que depois se vão ultrapassando, e ainda bem. E aqui a fotografia aparece como um meio para se perceber melhor, que é outra coisa muito interessante, que é a fotografia que na minha opinião é dos mais extraordinários dispositivos, que ainda por cima, apesar de tudo, tem uma técnica acessível, não é pintura, não é escultura, não é cinema, que há uma exigência técnica de aprendizagem muito maior, mas é de facto um mediador extraordinário por relação com o mundo, e aqui a Ana faz uma exploração interessantíssima, e talvez até tivesse sido essa exploração através da fotografia, que foi um aprofundar da relação entre os irmãos, que depois também preparou para as questões da identidade de género. É muito interessante, eventualmente tudo isto passaria despercebido, como tantas vezes passa a maior parte dos pais, e que neste caso a fotografia, parecendo que não, foi um mediador de reflexão. E isso é fascinante, de facto. O António apresenta outro mundo, não é um mundo de carne e osso, o da Ana é de carne, é de pele, é de osso, é de emoção, é tudo, mas o António, o que é que procura no mundo? Eu até poderia haver a tentação de dizer, pois, por ser engenheiro não é nada. A atração que por exemplo, que eu tenho também das formas, das regularidades, da perspectiva, a regularidade, a perspectiva, a repetição, são formas de harmonia que atraem profundamente o olhar humano, não é? E até há uma corrente da psicologia, toda a gente aqui pelo menos já ouviu falar, que é a Gestalt, a psicologia da forma, que diz o que é que nos atrai, o que é que nos atrai. E de facto, a simetria, a regularidade, a repetição, porquê? Porque são objetos únicos que juntos formam uma outra realidade. Exatamente. E a fotografia é um apetite, não é? Quer dizer, quando se vê aquela regularidade das cadeiras ou a regularidade dos carrinhos, e há também uma área da fotografia muito forte, que é procurar nesta realidade a abstração. Porque todas estas formas são abstratizantes, não é? Portanto, no fundo, o mundo é real, mas o mundo aquelas grelhas sobrepostas é um bocado abstração. Não só aquelas cadeiras, aqueles carrinhos, aqueles reflexos sobre o chão que parece água, e depois esta dúvida, mas aqueles carrinhos estão em cima da água, até poderíamos dizer que sim, que aquilo é água, e se o António nos dissessem, pronto, aquilo é água, nós achávamos que sim, pronto, poderia ser água, porque não? Alguns poderiam ficar em dúvida. E esse lado é também um lado muito explorado pela fotografia, inclusivamente há
há linhas mesmo de exploração deste tipo de fotografia e que aparece muitas vezes na chamada fotografia minimal Sim. ou minimalista. Isto é, na fotografia em que com poucos elementos, porque um elemento que se repete é um elemento, são muitas cadeiras, mas temos ali uma forma. Claro. E pronto, e o que é que eu acho? Acho que realmente ao ler estes dois, ao ler visualmente estes dois projetos, assim, não, estes dois têm que estar juntos por serem tão diferentes, mas apesar de tudo não tão diferentes, porque a emoção estética existe em ambos. E usamos a fotografia. E usamos a fotografia. E o prazer enorme em fotografar. Nota-se que são duas pessoas que gostam muito de fotografar. E também, muito bem, gostei muito toda a gente sabe a minha relação com o móvel, pela sua acessibilidade, que uma pessoa de manhã vai correr para o emprego, mas vê um objeto vegetal bonito, para-se, tira-se a fotografia. E se não fosse a fotografia, eventualmente na nossa memória era um momento bonito, mas ficaria lá enterrado. A fotografia também tem esse lado, tem o lado de nos dar, de nos fazer permanecer uma memória e até uma cronologia, neste caso. O caso do António, há uma intemporalidade maior. Isto é, as formas do António não têm, ele disse-nos aqui algumas coisas, localizam no tempo, mas não era necessário localizar no tempo, porque aqueles carrinhos, não é? Sim. São aqueles carrinhos, aquelas cadeiras são aquelas cadeiras. E tudo isto também são jogos muito interessantes entre de que modo o tempo está inscrito nestas fotografias, mas é sempre tempo, uma fotografia é sempre passada. Eu gosto de registar o tempo com a fotografia de rua, por exemplo, em que eu aqui há uns tempos evitava, por exemplo, fazer fotografias ou da cidade que não tivesse automóveis. E eu chego à conclusão que os automóveis são uma marca de tempo. Eu quando vejo um determinado modelo, digo, isto são anos 50, e não preciso de ver mais nada, porque aquele modelo era daquela época. E comecei a introduzir os automóveis na fotografia em vez de os retirar, mesmo quando é só de um edifício. Pronto, muito bem, esta questão também, esta e outra que é uma atitude passadista, aquela de nós querermos tirar uma fotografia numa perspectiva da cidade e depois no Photoshop tirar uns fios elétricos. Pois. Asneira, quer dizer, é um erro, quer dizer, é um erro neste sentido. A realidade, não é que a fotografia tenha que mostrar a realidade, mas pervertê-la também depende de qual é o objetivo. E, por exemplo, muitas vezes os fios elétricos são bem estéticos, não é? Às vezes passar no céu azul, aquele céu azul que a gente diz, ei, que lindo céu azul, mas para a fotografia que não é uma desgraça. Aquilo é um bocado de papel de lustre azul e serve da mesma maneira. Pronto, levantam-se muitas questões. Eu vou ler, para não falar demais, vou ler aqui algumas opiniões, portanto, comentários, pronto, as pessoas gostam todas bastante das fotografias, top, 2 exposições, diz a Liliane, super diferentes, mas extremamente bonitas, parabéns. Ora, o restaurante da exposição da Ana Alvarenga chama-se Kug, não é? Kug, K-U-G, é em frente ao Palácio de Cristal e sugiro mesmo que vão lá. É uma experiência, olhem, agora surgiu uma palavra muito zen, não é? Porque tem jardim, tem umas esculturas, não é? Sim, e tem que ser com algum tempo, porque efetivamente não tem um serviço rápido, por isso zen é a mesma palavra, Manuela, é ir um tempo, dá mesmo para ir só à tarde beber um copo de vinho, por exemplo, é muito agradável. Vale a pena. Mas no mínimo eu aconselho a entrar, olhar e depois pensar em ir lá tomar o copo de vinho ou isso tudo, porque merece a visita, por isso é fantástico, é fantástico, é uma coisa completamente fora daquilo que é habitual. Vale a pena só ir lá espreitar. Aliás, mostra uma coisa, quer como este espaço, há vários no Porto neste momento que lhes vou dizer, são fascinantes porque são com um bom gosto e uma intervenção arquitetónica muito bem conseguida. Temos excelentes arquitetos, excelentes designers de interior que estão a fazer um trabalho de facto notável. E não é por acaso que o Porto muitas vezes tantas vezes está no top da busca dos turistas, porque tem neste momento uma qualidade muito grande e de facto o Kug é um lugar especial.
A hamburgueria é uma hamburgueria mais alegre que o habitual, muito colorida, muito estimulante, e é também um sítio para se conhecer, porque eu acho que sobretudo um fotógrafo deve circular por tudo, não é? Pelos vários países que existem na nossa cidade do Porto. As pessoas a dizer gostei muito da exposição, o António dizer a fotografia aqui é um pretexto para abrir janelas para o mundo, muitas vezes um mundo novo, e é verdade. A Cristiana diz muito bons estes dois projetos, são de grande sensibilidade, gostei. Parabéns aos dois. Portanto, é isto. Eu agora abriria a conversa ao estimável público para colocarem as questões que considerarem. Ainda temos 7 minutos, 8 minutos, portanto dá tempo, mas também podemos estar um bocadinho mais. Portanto, digam o que considerarem. Perguntas? Não, não queria falar dos trabalhos de hoje, eu gostaria assim, de fazer um registro, de ressaltar a importância do Instituto Português de Fotografia na cultura fotográfica. Não sei se tanto do Porto quanto de Lisboa, mas que no Porto a quantidade de pessoas que a gente viu nesses últimos, né, dias, que a gente tem visto o trabalho de 2 pessoas, de pessoas até menos conhecidas na fotografia, o quanto de gente vem numa enxurrada, né? Como se fosse uma enxurrada boa, uma chuva boa de gente que se expressa através da fotografia, que passaram pela formação do IPF, né? Eu queria registrar isso e ressaltar, né? Eu conheci os diretores que já se foram todos dois, o Alexandre, teve aqui comigo, o Sarmento, né? Que ficava mais no Lisboa. E assim, como esse lugar foi importante, eu não sei como é que está agora, mas na importância do IPF na cultura fotográfica aí dessas 2 cidades, eu queria só ressaltar isso e para deixar bastante registrado isso. É verdade, porque foi uma estrutura pioneira. Sem retirar o valor que tem agora, em que está muito as outras estruturas, mas durante imenso tempo era a única instituição que fazia formação em fotografia, e não é fácil quando, isto muito ainda antes do 25 de Abril, portanto não é fácil quando se está a desbravar um território novo. Sim, esse tributo tem que ser feito. Neste momento já há efetivamente muita formação em fotografia, quer nas universidades, quer nos institutos politécnicos, e também uma formação informal, no sentido não académica de se tirar um curso, mas módulos de formação, que eu acho também é muito importante a frequência de workshops ou temáticos ou não, porque nos dá uma variedade muito grande de olhares. E são sempre momentos extraordinários, os momentos de aprendizagem, não é? Portanto, quando nós estamos com alguém que está a ensinar, está-nos a ajudar a descobrir outras formas de fazer, é fascinante. Sim, e há muita oferta neste momento cá, o que é muito bom. Mais alguém? Aqui tanta gente, fotógrafo, não quer partilhar as suas reflexões sobre estes projetos ou sobre projetos que desenvolvem. Há aqui muita gente a fazer o tipo de fotografia do António, ou não? Adelino, tu não tens... Diz lá. De quem é que está a falar? Peço desculpa. Jorge Pedra, desculpa, eu não estou... Jorge, pois tu já disseste que não apresentas hoje a cara, não foste ao não apresento a minha cara porque estou com problemas técnicos, de modo que tenho muito a aparecer sem cara nenhuma. Olha, sem desprimor para o trabalho da Ana Alvarenga, eu queria enaltecer, porque me identifico bastante com esse tipo de trabalho, o trabalho do Sá Azevedo. Esse é um trabalho sobre a forma, com tendência, vamos chamar, abstratizante e muitas vezes abstrata mesmo. De tal forma que o referente se desprende do objeto. Muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, não é possível compreender o que está fotografado. E daí vai uma pequena chega ao Sá Azevedo, que eu na posição dele não esclareceria o que é que isto é isto é que não faria nada disso.
Deixaria o jogo com o espectador que se apropriaria da imagem e faz uma imagem nova. Mas, quando muito, explicaria depois, noutro tempo, depois de haver uma reflexão do espectador em relação à obra. O que é que mais me ocorre dizer? Eu por vezes digo, as fotografias falam por si, mas não chega para uma conversa destas. Esta é outra coisa, só para dizer, o António não põe legendas nas fotografias, aliás, eu acho que as legendas Pois. limitam sempre imenso, seja que fotografia for. Até muitas vezes o próprio texto, eu tenho ambivalência relativamente a isso, mas o António, no lugar onde expôs, não estava nada escrito, não estava nada desocultado, só que nós aqui estamos em sessão de trabalho, e portanto aquilo que eu peço sempre em off, aos nossos participantes, quando não está a sala cheia, é que se contem e digam como fazem e tentem explicar as dificuldades que têm, porque eu acho que a maior parte das pessoas que aqui estão ou são fotógrafos ou gostam tanto de fotografia, porque senão não estavam a esta hora aqui em frente a este ecrã, estariam em frente a outro ecrã ou estariam noutro lugar, gostam de saber isso. Nós gostamos de saber como é que o outro fez, somos do mesmo ofício e de facto é um pedido que eu peço sempre às pessoas antes de se apresentarem aqui. Não é uma exposição, portanto contem-nos como é que vocês foram, como é que se sentiram, e hoje, como habitualmente, pedi isso aos dois e os dois fizeram o favor de corresponder a esse pedido. Mas o que tu estás a dizer, Jorge, faz todo sentido. E o António respeita isso. Eu concordo perfeitamente. Ele não explicou nada na exposição. Temos aqui a Liliana Azevedo Moreira. Está explicado. Obrigado. Okay. Isso fui eu, a culpa é minha. Então, Liliana. Olá. Eu estou aqui, não vou fazer nenhum comentário à exposição do meu pai, porque eu acho que ele é espetacular, mas vou fazer uma pergunta à Ana, porque eu estive a ouvir toda a apresentação enquanto tentava preparar os meus também 2 filhos para a cama e estava a ouvir e a tentar ver as fotografias, embora eu não conseguisse ver todas ao mesmo tempo, todas de seguida, mas há uma coisa que eu me sinto muito solidária, muito parecida consigo, que é, apesar de eu ter nos genes a fotografia, porque eu acho que poucos são os momentos que eu tenho da minha vida, felizmente sou a filha mais velha, que tenho muitas fotografias, o meu irmão já só tem fotografias comigo, portanto eu faço parte dos sortudos mais velhos que têm esta história também contada, e portanto eu acho que já tenho geneticamente a fotografia em mim. E o gosto pela fotografia eu já o tinha e acho que foi quase como uma aprendizagem ao longo da vida, embora o meu pai não seja muito intrusivo quando nos faz as fotografias, mas o gosto pela fotografia motivou-se mais com o nascimento dos meus 2 filhos, são mais pequeninos, têm 3 anos e meio e 16 meses, e eu acho que eu sou bem mais chata que o meu pai, porque passo a vida a fotografá-los, mas eu consigo ter uma proximidade grande com a fotografia e estou sempre a tentar ter momentos interessantes e a tentar colocar as fotografias e as emoções, os momentos em que estamos a viver de uma forma diferente e registá-las de uma forma diferente. Mas o que eu achei mesmo interessante na exposição da Ana e gostava mesmo que partilhasse comigo, porque é um gosto que eu tenho e que eu gostava de explorar mais, é toda a história que a Ana contou e mesmo depois a segunda história dos Meninos do Mar, é como é que planeia, como é que é feito o trabalho de planear todo esse processo, porque eu faço o ad hoc, não é? Eu vou tirando as fotografias e eu acho que se eu tivesse que contar uma história dificilmente o conseguiria fazer se não fosse buscar uma fotografia aqui ou está ali e tentar arranjar um fio condutor para contar a história. E eu achei super interessante na sua exposição de facto ter esta história toda contada, mas isto exige muito planeamento, provavelmente. Obrigada mesmo pela pergunta. Eu sou efetivamente muito organizada, ou seja, como neste trabalho no Quem Ama, como nos Meninos do Mar, como noutros, nós tivemos no Mira uma exposição fotográfica, 5 mulheres, o Belas, onde eu trazia um trabalho muito autoral,
sobre as imagens da minha vida, imagens que eu gostaria de guardar mesmo se deixasse de ver, e por isso eu apresentava antes das fotografias imagens, litofanias para serem tocadas, ou seja, todos esses trabalhos grandes eu penso neles, eu tenho a ideia e planeio, daí o workbook que me ajuda muito. Eu de alguma forma mostrava uma imagem do workbook quando eu tinha uns desenhos, eu antes de fotografar até desenho. Pois, essa é uma capacidade que eu não a tenho. Mas eu também não tenho. Eu também não tenho, eu desenho mal. Mas o que eu digo é, eu crio a imagem antes de a fazer. Obviamente que depois, ao fotografar crianças, e se calhar as coisas acabam por sair do nosso controle, porque se eu os fotografo num ambiente onde eles estão de forma espontânea, eu tenho que deixar as coisas acontecer, não é? Ainda que haja imagens mais ensaiadas. Por exemplo, na imagem da janela, eu tive que levar uma janela para a praia e tive que a colocar e de alguma forma pedir aos meus filhos para um estar no sítio e outro estar no outro. Mas nas outras, mesmo naquela que eu dizia que era uma imagem em síntese, que a Aninha está a olhar para trás, a verdade é que eles estavam sentados e em determinada altura ela olhou para trás e eu registrei aquilo. Por isso o que eu digo é, eu planeio efetivamente, eu escrevo, eu desenho e depois fotografo. Acho que essa questão, e acho que nisso somos parecidas, a questão de eu efetivamente não tinha a fotografia nos meus genes, mas esta necessidade que eu tive depois do nascimento do meu filho tem muito a ver com a questão que a Manuela dizia da memória, ou seja, a partir de uma determinada altura eu achei que era importante eu preservar essa memória, e estes trabalhos são isso mesmo, não é? Pronto, mas tem efetivamente algum trabalho de planeamento. Eu nos Meninos do Mar, eu comecei este trabalho em 2019, eu voltei a fotografá-lo com uma câmara analógica, uma Hasselblad, porque eu em 2019 fotografei com uma digital, depois voltei a fazê-lo em 2021 com uma Hasselblad, e por exemplo, uma câmara de médio formato que exige muito mais tempo, eu tenho mesmo que ir com as coisas planeadas, porque senão, claro, não é? Um filme que dá tão pouquinhas fotografias, nós temos mesmo que fazer as coisas com alguma calma. E eu aproveito isso. Muito giro. Gosto muito do processo. Que giro. Eu uso, sobretudo, sai 99,9% das vezes o telemóvel e vou conseguindo tirando algumas fotografias que eu gosto. Claro que, e tenho também uma máquina super espetacular e que está guardada há muito tempo, ainda não me aventurei porque também não, eu tenho que estudar um bocadinho a máquina, mas eu acho que também faz muito parte isso, todo o material que nós temos e conseguirmos usá-lo e conseguirmos usar numa lógica de construir estas imagens que é muito importante. E pronto, termino a minha pergunta com um convite para todos irem visitar o Bira dos Namorados. O Cuga é um sítio que eu adorava visitar e tenho muita vontade de ir lá e já o conheço de imagens. O Bira dos Namorados, quando vocês lá quiserem ir, pedem o contacto ao meu pai e eu tenho algumas connections que consigo umas reservas assim porreiras. E Manuela, se algum dia tiver vontade de fazer um evento no Bira dos Namorados, falo com o meu pai. Obrigada, tudo aberto. Fica o convite. Esta questão que a Liliana levantou é muito interessante. E se me permitem, é dizer o seguinte: primeiro, eu acho que na Ana tem a ver com ela ser organizada, portanto há pessoas que são assim, outras pessoas são mais emocionais, o que é muito engraçado, porque a Ana, tendo um objeto tão emocional, põe a razão a controlar a emoção. Já repara, isto é muito giro. A sessão hoje saltou muito para além da fotografia. Ela é emocional, ela fala dos filhos, isso tudo, mas entretanto tem um caderno, planifica tudo, parece que é um... E não é. Também é muito o efeito da escola no sentido amplo do termo. Os professores, numa formação mais profunda, obrigam a isto. Obrigam, quer dizer, no sentido mais lato do termo, isto é, querem criar uma metodologia, não é? Para quê? Para ter a certeza que aquilo que as pessoas estão a fazer é pensado, que não é o momento, que não é só o espontâneo. Não há uma maneira melhor ou pior de fazer.
acho que nós somos sempre uma personalidade, um temperamento, um corpo, uma história de vida em ação. E, portanto, eu diria que quer uma forma, essa que a Liliana está a dizer, achei muita piada, da Liliana diz assim, eu tiro, e depois se quiser fazer alguma coisa tenho que andar a pescar. E qual é o problema? Não tem problema nenhum. E vou-lhe dizer, Liliana, isso não é nem maior nem menor. É só tempo. O problema é ter tempo para... É uma maneira, e por isso é que um grande segredo é fotografar. Eu muitas vezes conto esta história porque foi em Arles, o João já me ouviu contar esta história, porque quando aparece alguém que me justifica aquilo que eu acho que poderá ser um defeito, eu fico muito contente, porque a gente que está sempre à procura de uma certa certificação, não é? Estou a fazer bem ou não? Eu tenho muito esse registro de fotografar muito. E há uma conferência, e era um fotógrafo muito conhecido, ainda novo, ele teria 40 e poucos anos, estavam duas curadoras, isto foi no Festival de Arles, que nós todos os anos, e este ano o grupo que vai já está quase cheio, portanto, que é uma viagem que eu e o João orientamos a pedido de um amigo nosso que é da Fotoadrenalina, portanto vamos ao Festival de Arles, que é uma escola, porque vemos imensa fotografia em tudo quanto é lado, igrejas, apartamentos, grandes hangares, na rua, tudo, e todo o tipo de fotografia. E há umas projeções à noite, e há umas conferências, e então numa conferência duas curadoras perguntaram ao fotógrafo, que estava a ser muito celebrado no festival, pronto, como é que ele pensava o projeto, e ele dizia, não penso. E elas julgavam que tinham percebido mal, Não, mas como é que pensa o projeto? E diz ele, eu não penso projeto nenhum. Então o que é que você faz? Eu fotografo. Eu fotografo tudo. E depois, com essas fotografias eu construo projetos. Pois. Ele pensa depois, né? E eu gostei imenso dele. Claro, é legítimo também. As curadoras, o que é que estavam ali? Queriam que ele dissesse o pensamento, a reflexão, todo aquele jargão também intelectual, é verdade, que nos distingue do tontinho que dá fotografias em todo lado, e ele arrasou. E ele tinha um trabalho de uma consistência impressionante. A matéria-prima dele eram as imagens que ele ia captando. Então não vai para o campo com uma ideia, diz ele, não. O mundo é que me dá aquilo que me atrai e que eu fotografo. E só depois, com os objetos, as coisas fotografadas, é que eu construo os meus projetos. E, portanto, eu acho que aqui a combinação das duas formas é muito estimulante, não é? E isso é que nos torna a todos bonitos, que é, como é que se diz, é sermos todos tão diferentes, não é? Mas exatamente. Andamos ele pensa pelos depois, mesmos. né, Manuela? Ele não pensa para fazer a foto, mas ele pensa depois para juntar coisa com coisa. Né? Precisamente. E esse trabalho é interessantíssimo, que era ele procurar ligações posteriormente. E ele diz que às vezes eram fotografias em sítios completamente distintos e ele fazia o projeto depois da fotografia. E ele não partia para essa busca com uma ideia pré-definida. Era a leitura das fotografias que o levava num determinado caminho. Muito interessante isto. Olhem, foi... E já agora, o Migra também tem tido uma influência interessante na fotografia, em nos lançando temas. Agora a fotografia da rua a preto e branco, agora magnólias, agora não sei o quê. Isso faz com que às vezes nós que andamos distraídos à procura de muita coisa qualquer, estamos na altura de ter um tema. E isso é um guia, porque temos visto fotografias fantásticas tendo apenas o tema, não é? E que às vezes dispersa tanto, mas aparecem coisas maravilhosas. É verdade. Às vezes
os redondos e anda toda a gente, isto são nos grupos que eu vou animando fotografia no Facebook, e que tem esse lado, primeiro é um lado leve de mostrar, não temos a densidade de pensar, uma exposição, mas também é uma maneira de descobrirmos o mundo, e quando eu começo a ver muitas magnólias adoro magnólias, porque estão a contraciclo, primeiro nasce a flor, depois é que nasce a folha, nascem no inverno, em vez de nascer na primavera, e é lindíssima. E começo a ver muitas magnólias no Porto de Fotografia, então criei o grupo dos amigos das magnólias do Porto e o grupo dos amigos dos jacarandás do Porto. Então anda toda a gente agora a fotografar jacarandás. E o das buganvílias, depois as pessoas diziam, mas eu também tenho muitas buganvílias. Pronto, vamos lá criar. Felizmente o Facebook não se paga em inscrição. Não, eu estava arruinada. E é isso, essa história dos temas, ou então, por exemplo, às vezes, meu Deus, o que é o tema que vai dizer? Triângulos no Porto. Então as pessoas andam atrás de triângulos no Porto. Eu, com essa das magnólias, nunca tinha pensado em tal, penetrei pelo cemitério dentro, o que nunca me iria levar ao cemitério, e descobri inclusive lá uma série de coisas interessantes para fazer outras fotografias. E há outra coisa também, a leveza não é sempre insustentável. Aquele belo romance do Kundera que é insustentável a leveza de ser. Muitas vezes o leve leva-nos longe. Eu hoje de manhã tive que fazer um exame médico de rotina e atravessei mal, fora da passadeira, do hospital militar e parei no separador, no sítio em que não sei, tudo mal. E nisto olhei para cima, enquanto esperava que os carros passassem, e vi uma laranjeira no separador da Rua da Boa Vista. E levantei o telemóvel, vantagem do telemóvel, tirei a fotografia à laranjeira, enquanto estava à espera de entrar para o exame, em vez de estar ali na seca e a pensar, ai meu Deus, será que eu tenho algum problema? Não. Portanto, editei a fotografia, que foi no fundo não fazer nada, porque a luz estava ótima e não havia preocupação, e publiquei-a no perfil, a dizer que tinha-me pasmado há muitos anos em Marrakech a ver as laranjeiras nas ruas, e como é que eram lindas aquelas laranjeiras, e pasmei. Vocês não imaginam, a seguir, as pessoas a dizer onde é que havia laranjeiras no Porto. Exatamente. E eu acho que é uma apropriação da cidade. Olha, eu até fiquei emocionada, porque há ali gente a dizer, e na Rua da Lomba também há, e na rua não sei quantos, não sei quais. E então as pessoas alocam aquela informação. E aquilo foi uma fotografia que demorou 2 segundos, não é, a tirar, e isto traz... se forem lá vão ver que é muito engraçado, ali está quase um levantamento das laranjeiras que há no Porto. Até dizem que são amargas, não é? E até a Amélia diz que até saiu do carro e apanhou 2, mas há quem diga que elas são amargas, e esta cartografia, de um momento para o outro, eu olho para aquilo e disse assim, nós temos aqui a cartografia das laranjeiras no Porto, quando eu estava pasmadinha, como quem, as pessoas a dizer assim, parva, há muitas laranjeiras no Porto, mas a gente nem sempre olha para cima. Olha, foi assim uma sessão sem orientação muito específica, mas acho que acabou por ser muito, muito sugestiva. Olhem, desejar-vos uma boa noite, que os Vodafones se resolvam, não é? E não sofram muito, e uma boa semana, e se puderem apareçam no sábado para reverem as exposições que vão partir, ter o concerto e 2 performances, vale a pena. E parabéns aos 2, e no dia 29 marquem na agenda projeção das fotografias do MIP no Mira, está bem? Ok. Vai ser bom. Pela minha parte, queria agradecer imenso todo este acolhimento, e também aos que tiveram paciência de nos ouvir, não é? Muito obrigada, foi muito bom mesmo. Não nos abandonaram, muito bem. Olhem, uma boa noite a todos e a todas, e até para a próxima semana, está bem? Até à próxima semana. Bem. Obrigada. Adeus, muito boa noite. Boa noite, a todos. obrigada. Adeus. Tchau, boa noite. Tchau, Eliana.